Olá você, bem-vindo a mais uma edição do podcast Evento Legal, que é um produto da Cor de Mato, desenvolvido e realizado em parceria com a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso. E faz parte do Circuito Cultural Evento Legal, esse circuito que realiza uma série de eventos em vários segmentos culturais em Mato Grosso, na culinária, na música, na dança, no teatro, no rodeio, enfim. A gente procura agir na diversidade cultural tão rica que temos nesse estado. Para o programa de hoje, nós recebemos aqui com muito orgulho, com muita honra, uma pessoa que tem uma história de vida que é um exemplo. Exemplo de disciplina, de foco, de dedicação e de amor à arte. Apresento para vocês aqui, com muita alegria, a nossa amiga Verônica Weber, do Ópera Balé. Tudo bem, Verônica? Tudo bem, Johnny. Um prazer estar aqui conversando com você. E o prazer é nosso, o prazer é da Cor de Mato, é do governo do estado. Você que é uma referência em se tratando de balé aqui no Brasil. A gente traz aqui sempre pessoas que são referências em seus segmentos empresariais, profissionais, para que quem está lá do outro lado possa se inspirar. Fontes de inspiração. E para que isso ocorra, para que de fato as pessoas entendam que é possível também sonhar e buscar a realização desse sonho, queria que você contasse como começou esse sonho, onde começou, quem é Verônica Weber? Tá, bom, vamos dar uma resumida que a Verônica Weber já está chegando nos 60 e a história é longa. Não tá não. É assim, a Verônica Weber é uma apaixonada por dança. É a minha vida, é a minha grande paixão. E isso desde os 3 anos. Eu comecei a dança num clube, né? Minha mãe levou as 3 filhas e tal. E ela me diz, até assim, ela sempre me falou que eu dizia com muita certeza, eu quero ser bailarina. Isso depois, assim, de um tempo de dança. Ela falou, você tinha 4 aninhos e você já falava, eu quero ser bailarina. E ela falava, você falava com uma convicção que para uma criança era assim, né? E essa professora do clube um dia chamou a minha mãe e falou que eu tinha muito talento e que eu tinha que entrar na Escola Municipal de Bailados de São Paulo. Eu sou de São Paulo, capital. E o dia que minha mãe falou isso, eu fiquei encantada, né? Só que você só pode fazer essa audição com 7 anos. Então lá eu aguardei. Quando eu fiz meus 7 anos, lá fui eu. Contando os minutos. Contando os minutos. E aí eu passei nessa audição. Aí eu fiquei 8 anos e me formei nessa escola, Escola Municipal de Bailado de São Paulo. Para eu ir para essa escola não era fácil. Então, assim, a minha mãe trabalhava o dia inteiro e quem me levava era minha tia. E a gente ia a pé. Então, esse trajeto era meia hora caminhando. E geralmente caminhando muito rápido, porque era logo depois do almoço. Então, assim, era. E a minha tia também dizia assim: você nunca reclamou de andar meia Com hora 7 anos. com 7 anos debaixo do sol, né? Porque São Paulo também é quente, não é Cuiabá, mas é quente. E ela falava: você nunca chiou, você nunca reclamou, nunca falou nada, você ia feliz da vida. E hoje, assim, eu vejo o grande apoio que eu tive da minha família, dos meus pais, das minhas irmãs e da minha tia, porque foi durante 8 anos que ela me levava e me trazia. E ela, sim, nunca reclamou, porque eu ia fazer o que eu queria, mas ela ia, né? Apenas te ajudar a realizar seu sonho. Só realizar meu sonho. Então, assim, eu vejo que o apoio familiar faz a diferença, sim. Isso é o importante. Com qual frequência semanal era? Todos os dias. Todos os dias? Todos os dias. Para você se formar em 8 anos, eu ia todos os dias. De manhã à escola? A escola e a tarde inteira eu fazia balé. E depois de um tempo, quando eu já tinha 12, acho que de 11 a 12, eu saía dessa escola e eu ia para uma outra escola em São Caetano do Sul. E aí eu ficava, às vezes, até meia-noite. Era uma loucura. São Caetano do Sul é um bairro em São Paulo ou é um...
Isso, município vizinho. é um bairro em São Paulo, é o Grande ABC, Grande São ABC. Bernardo, São Caetano e Santo André. Então, assim, era um pouco afastado, e até porque São Paulo tudo você pega, né? Mas eu ia com a minha professora da Escola Municipal de Bailados para a escola particular dela. E a gente ficava lá até assim, Johnny, não tinha horário de acabar. Isso não existia. É uma loucura quando você fala isso hoje, né? Não tinha. Aí eu voltava com ela para a casa dela, que era São Paulo. Quando eu chegava lá, eu ligava para minha mãe. E muitas vezes isso era em torno de 11 horas, meia-noite. Aí minha mãe ia lá e me buscava a esse horário. Provavelmente ela já estava dormindo, então ela acordava para me buscar. E aí o que eu fazia? Eu dormia, eu acordava umas 5 horas para fazer minhas tarefas, estudar e tal, até às 7 horas que eu entrava na escola. Isso aos 12 e 13 anos de idade. E eu fui assim, e nunca achei ruim, nunca reclamei de cansaço, nunca. Eu gostava tanto e eu queria tanto que nada disso me incomodava. Até que um certo dia eu fui fazer um exame de dança, examinadoras vêm do exterior, às vezes, para fazer um exame que é da Royal Academy of Dancing. E eu fiz esse exame, como todas as meninas fazem, né? Fizemos e tal. Quando acabou o exame, ela pediu para chamar minha mãe. E eu, na hora, já falei assim para minha professora, mas eu não fiz nada. Eu me comportei. Que foi, né? E aí, no final, ela falou que ela tinha me achado muito talentosa, que ela tinha uma escola na Inglaterra e que ela gostaria de me dar uma bolsa. Nossa, eu tinha 14 anos. Eu fiquei assim. Minha mãe perguntou, você gostaria? Eu falei, mãe, você tá louca? É claro que eu quero. Só que, quando eu tinha 14 anos, não é igual as meninas de 14 anos de hoje. Hoje, com 15 anos, todo mundo faz intercâmbio, né? É outra realidade. A gente era muito inocente, né? Naquela época, com 14 anos, isso foi em 78. Era outra realidade. Então, meus pais foram muito criticados na época. Como que você vai deixar ela ir sozinha? E tal, tá. Ela quer, é isso que ela quer, ela vai. E era uma escola interna que eu tinha que ficar. Na época, Johnny, as passagens eram muito caras, não é que nem agora, que você parcela. Realmente quem viajava era mais elite mesmo, era complicado. Então, quando meus pais concordaram, eu fui no final do ano, em dezembro, e eu cheguei lá, a minha professora de balé me acompanhou e me deixou na escola interna. Eu só fui ver meus pais depois de 1 ano e meio. Eles foram lá te visitar? Não foram. Foi quando eu voltei. Eu não tinha dinheiro, a gente não tinha dinheiro para ficar indo, eu vou lá te visitar, não. O que aconteceu? Eu fiquei 1 ano e meio nessa escola e eu me formei. Essa escola chama Elmhurst Ballet School. É uns 30 minutos de Londres. E aí eu me formei nessa escola. Aí a minha professora falou, tá, eu acho que você tem que continuar um pouco mais os estudos. Aí eu acho que você tem que ir para Mônaco. Mônaco é a escola da Princess Grace of Mônaco. E eu fui lá e fiquei quase 1 ano também. Então, eu juntei essa ida, fiz tudo lá. Aí eu tive que voltar, me formei e tal, voltei. E nessa ida da Inglaterra, eu acho que eu cresci muito. Johnny, por quê? Eu falava com meus pais todos os domingos. Telefone de moedinha. Moedinha. Orelhão. Então, eu só ficava vendo, assim, as moedinhas de libra caírem. Eu, mãe, vai cair, vai terminar. Sabe? Então, você sempre falava com desespero, correndo para dar. Eu escrevia cartas, não tinha internet. Então eu ia, cartinha, selo, você colava lá, cartão postal. Então, assim, eu esperava uns 15 dias para receber notícia dos meus pais, porque eles me escreviam, cada um, minhas irmãs, né? Então, assim, isso não era fácil para uma menina de 14 anos.
Eu fiz 15 anos em março, né? Fui em dezembro. E eu lembro que os 3 primeiros meses eu chorava todos os dias. Saudade. De saudade, saudade, saudade. E minha mãe falava, filha, você quer voltar? Não precisa, não tem problema. Eu falei em voltar, mãe? Eu não falei em voltar. Aí dava um estalo, né? Eu só tô assim, morrendo de saudades e triste, mas nunca passou na minha Determinação. cabeça. Então, assim, a minha paixão pela dança, ela sempre foi muito forte, acima de qualquer coisa, de ficar longe da família, de passar por tudo isso. Escola interna, não sei se você sabe, eles têm cada 3 meses uma semana em que todo mundo vai para a sua família e fica essa semana com a sua família. E eu não tinha para onde ir. E então, depois dos 3 primeiros meses, eu lembro que eu fiquei uma semana sozinha na escola com a minha diretora. Nossa, aí ficou pior. Cara, essa semana eu quis assim. Com o tempo, eu fui fazendo amizade. Sim. E aí, depois, as minhas amigas foram convidando. Não, vem você pra cá, vem pra cá. Acabei conhecendo a Inglaterra toda nessas, assim, legal. né? Mas, assim, não foi fácil. Eu imagino. Mas olha, é engraçado, né? O meu filho, eu tenho um filho que hoje é médico, e ele, aos 5 anos de idade, ele falou para mim e para a mãe dele, falou, olha, eu vou ser médico quando eu crescer. Aos 5 anos. E hoje já é médico há 3 anos, quase 4 anos. Então, assim, algumas crianças, elas nascem mais, enfim, com uma determinação inexplicável, né? Talvez alguma coisa que o mistério da fé justifique, explique. Eu decidi ser artista aos 9 anos. Eu falei, não, eu quero ser artista aos 9 anos. É quando eu comecei a tocar o violão. Só que a minha vida foi sem a disciplina do exercício, do treinamento. Eu fui um artista que já saí com a primeira banda aos 13 anos na escola, e aquilo foi me levando, né? Sim, sim. Hoje eu vejo a falta que fez aquela ocasião, e durante a minha trajetória, ter treinado, ter exercitado, ter estudado mais a música naquele período. E como a Verônica, eu não vou perguntar como ela chegou em Cuiabá, porque eu sei que tem um hiato grande aí, mas eu queria que você pontuasse, assim, depois dessa formação profissional, chegou aquele momento que você pensou, bom, e aí, eu sigo isso como, de fato, a minha profissão, eu vou para uma faculdade em outro segmento para poder levar a arte e a dança como um hobby mais sério, diante de tudo que eu já me preparei, me formei. Teve esse momento ou não? Você continuou seguindo, enfrentando os desafios nesse mundo da dança, especialmente da profissionalização e do alcance do sonho de dançar nas maiores escolas de dança do mundo? Como é que foi isso para você? Não, nunca pensei em parar. Eu sabia que o meu foco era entrar numa companhia. Mas quando eu terminei os estudos, eu voltei para o Brasil, tal, entrei numa companhia de São Paulo, aí comecei a dar aula. Mas aí eu falei, não, eu não estudei tudo isso de dança, eu não passei esse perrengue todo lá na Europa para ficar aqui, porque a gente, ainda assim, a dança no Brasil, ela é muito pouco valorizada, principalmente a dança clássica, ela é pouco valorizada. Então, você não pode ser só bailarino, muito difícil de se viver só disso. Aí você tem que correr, dar aula lá, você tem que correr, fazer um bico lá, então é complicado. Eu falei, não, eu vou para a Europa e vou tentar companhias profissionais. Aí, na época, meus pais falaram, tudo bem, a gente te ajuda com a passagem da ida e a volta é você que tem que conseguir. Se vira, se tudo der certo lá, ok, senão você vai ter que dar um jeito de comprar sua passagem e voltar. Falei, ok, bora. E cheguei lá e fui fazendo audições e tal, e eu logo entrei numa companhia da Alemanha, a terceira maior companhia da Alemanha, Deutsche Opernverein. Tinham 80 bailarinos. Então, a gente dançava com orquestra, a gente chegava a participar de óperas, de operetas. Então, assim, era encantador. Por exemplo, quando a gente dançava 3 vezes por semana, pelo menos. Então, é assim, o teatro da cidade funciona assim, um dia ópera, um dia balé, um dia ópera, um dia uma opereta, um dia balé. A semana inteira tem eventos, menos segunda-feira.
Então a gente dançava direto, direto, direto. E nos ensaios, por exemplo, aí a intervalo, desce todo mundo para a cantina. Aí encontra os músicos, encontra os cantores de ópera, encontra. Então, essa vivência que eu tive na companhia foi algo assim inexplicável, inexplicável, foi maravilhoso. De 80 bailarinos na Alemanha, 4 eram alemães, Johnny. O resto tudo internacional. Olha. Então, assim, nossa, como você acaba conhecendo a cultura de, assim, de muitos países. É encantador, encantador. Você fala 500 mil línguas lá, porque todo mundo fala. Claro que o inglês acaba sendo, mesmo na Alemanha, acaba sendo a língua base, né? E você precisou estudar o inglês ou você aprendeu pela convivência? Na verdade, quando eu fui estudar na Inglaterra, eu já sabia inglês. Meus pais sempre me fizeram estudar inglês aqui. E o inglês é uma língua fácil. Em 3 meses eu já falava fluente inglês. Alemão, Ave Maria, é totalmente oposto. Difícil, difícil, difícil. Mas acabei falando, né? Foram uns 8 anos na Alemanha, ela dançando, aí você fala, né? E como eu falo francês e espanhol, porque meu pai era francês, minha mãe espanhola, em casa não se falava português. Meu pai só falava francês comigo e minha mãe só espanhol. Caramba, então você é poliglota. Eu fico imaginando aí essa cultura, o background que tem aí por trás da Verônica Weber, né? A gente ficou, ela é uma bailarina, uma empresária no segmento da dança, mas quando a gente ouve ela contar a sua história, fica imaginando o que traz nesse pensamento, nessa mente, essa riqueza multicultural que ela não apenas estudou, mas ela vivenciou na trajetória. Quando que você decidiu voltar da Europa, então, como bailarina profissional e empreender nesse segmento no Brasil? Então, na época eu tinha 22 anos. É jovem ainda. Eu voltei, fiquei acho que um ano e meio em São Paulo. Foi quando eu falei, não, mãe, tô indo. Fui, entrei, dancei. E depois eu já estava lá com um posto de solista. Então, assim, eu estava no meu auge. Nesse meio todo, tem o meu marido que entrou na história. Que legal. No começo da trajetória ainda. Quando, na verdade, eu vim para o Brasil. Depois da escola, a minha irmã falou assim, eu tenho um amigo, um gatinho, que faz faculdade comigo, eu quero que você conheça. Tá bom. Enfim, Johnny, dito feito, conheci e hoje ele é meu marido. Que legal. E ele foi comigo para a Europa. Ele ficou com você lá naquele Eu período. falei, nem tanto tempo. Ele foi assim, ele ficou menos tempo, ele foi depois, né? Eu fui, fiz a audição e tal, mas aí eu falei brincando, por que você não vem também? Ele vindo, eu moto foi. Enfim, para ele não foi fácil, porque trabalhou como garçom, trabalhou em fábrica, trabalhou, assim, eram trabalhos pesados. Eu já fazia o que eu queria, né? Mas aí, e mesmo assim, ele foi curtindo a minha experiência, né? Até que ele começou, ele conseguiu um trabalho de professor de português. Então, já começou a ficar a coisa um pouquinho mais fácil. Mesmo assim, ele quis voltar depois, assim. E eu estava como posto de bailarina. Aí eu falei, eu não posso voltar com você agora. Porque pode ser que eu te jogue isso na cara o resto da minha vida. Entende? Então, eu preciso voltar porque eu decidi voltar. E aí ele voltou, nós ficamos 1 ano separados, mas a gente se falava todos os dias. Todos os dias. Até que eu já estava com 30 anos na época. E isso para uma bailarina, naquela época, hoje não. Hoje, 30 anos, você ainda... Rende. Rende bastante. Naquela época, nem tanto. Então, eu já sabia que eu ia ter que parar logo. E eu vi que era a grande paixão da minha vida, que eu queria. E eu resolvi voltar. E aí foi quando tudo começou. Falei, tá, eu vou voltar, mas então, não vou ser mais bailarino. O que eu vou fazer, né? Aí foi quando eu comecei a estudar mesmo
para ser professora, porque não é porque você é um bom bailarino que você é um bom professor. Tem que ter Muita gente se técnica. engana com isso. Você tem que estudar de uma outra maneira a dança, né? Então, você tem que fazer muitos cursos de professor. Então, eu fiz... É como se fosse uma faculdade, né? Sim. Que eu fiz de dança e eu me formei nela como... Eu me formei na Royal Academy of Dancing como bailarina e me formei como professora. E me formei em outras metodologias também como professora. Estudei anatomia da dança, voltada para dança. Então, eu fui me preparando para isso, até que a minha sogra, que é daqui de Cuiabá... veio morar. É paulista também, mas veio morar aqui. Já estava aqui há uns 25 anos. Falou, puxa, por que vocês não vêm morar aqui, em Cuiabá? Eu falei, então vamos. Porque, na verdade, antes disso, a minha mãe faleceu e isso me entristeceu muito. A gente estava, assim, muito sozinhos, né? O Jorge, eu e a minha primeira filha, a Mayla. Então, quando ela fez esse convite, eu falei, nossa, eu quero que minha filha tenha primos, tias, avós, tá. Então, a gente veio para Cuiabá. Eu confesso que fiquei um pouco assustada quando eu cheguei aqui. A diferença... A diferença São Paulo, climática, Europa, cultural e tudo era um pouco assustador. Mas Cuiabá foi uma cidade muito acolhedora, muito gostosa, e ela é bela, né? Ela tem as suas belezas. A gente pode ter aqui uma qualidade de vida que São Paulo você não tem como. Eu almoço em casa todos os dias, é outra coisa. E eu fui me apaixonando pela cidade. Eu fui gostando de Cuiabá, fui gostando das pessoas. E eu logo consegui, com a ajuda do meu sogro, que nos cedeu um espaço, eu com as minhas economias, eu e meu marido com as economias da Alemanha, construímos o Ópera. E nós abrimos finalmente, no ano de 2000, o Ópera Balé. Na Avenida do CPA. Na Avenida do CPA. Então, tinha assim... 2 salas, por quê? Uma sala era a secretaria, uma sala era a de dança. Então, começou assim, né? Um negocinho. E eu dava todas as aulas. E meu marido tinha uma Kombi, velho, coitado. E ele ia para as escolas, ele buscava as crianças, ele trazia para o ópera, ele levava as crianças, sabe? Então, assim, a gente não mediu esforços para que o Ópera Balé crescesse, para que fosse uma escola bacana, com qualidade, divertida, com boa energia. E nós dois fomos lutando, os dois lá sozinhos, aos trancos e barrancos. A gente errou muito, a gente acertava, a gente via. E assim ela foi crescendo. E hoje é essa marca que é referência, né? Hoje Não só pela longevidade, pelo crescimento, mas pelas conquistas também. Antes de falar das conquistas do Ópera, eu quero te, enfim, presentear com um pequeno mimo, uma lembrança aqui do podcast, aqui da Cor de Mato, enfim, que é uma caneca lindo. E queria que você... Fique à vontade para abrir, claro. Ai, é para que você use lá na sua mesa, que as pessoas cheguem e falem, nossa... com a Cor de certeza. Mato. Quero ficar mais conhecido pelas suas mãos, pelo carinho que as pessoas têm por você. Com certeza. Tá vendo? Olha só, Verônica Weber. Ai, adorei, Johnny. Muito obrigada. Muito obrigada. Imagina. Que a Cor de Mato seja sempre um grande sucesso. Amém, e principalmente que está sempre investindo, ajudando toda a arte, a cultura, né? Eu acho que tudo isso é muito, muito importante para a sociedade. Como você. Obrigada. Você é uma ponte, né, que liga o sonho das crianças, das adolescentes, à possibilidade de se tornar de fato uma artista, uma bailarina com toda a qualidade, respeitada no mundo inteiro. Então, algumas pessoas são pontes para ligar, né, o sonho à realização. É o que a gente pretende com a Cor de Mato, é um dos nossos propósitos, né, ser esse facilitador nessa relação, especialmente, né, por ser uma instituição do terceiro setor, nessa relação
do terceiro setor com o primeiro setor, que é o Estado, né? O governo federal, estadual, os municípios, as verbas públicas destinadas ao incentivo, ao fomento da arte, da cultura. Atualmente a Cor de Mato atua em outras áreas também, na educação, ciência, tecnologia, pesquisas, Nossa, legal. no meio ambiente. Então a gente ampliou o nosso leque, mas a nossa raiz, a nossa origem é a cultura, até pela minha história também, que vem da música, né? Aham. Eu Nossa, queria que bacana. você pontuasse para a gente, nesses últimos 23 anos, né, de vida, aí, nesses anos de vida do ópera, quais os principais marcos, assim, quais os principais pontos viradores de chave, vamos dizer assim? Nossa. Eu comecei. Eu acho assim, quando a gente começou a viajar. Muito obrigada. Quando a gente começou a viajar para competir, foi de uma maneira muito inocente, sabe? Aquele primeiro grupo, gente, vamos viajar, vamos assim. E a gente foi descobrindo que essas viagens, essas competições, foram ensinando tanto para gente, foram unindo tanto o grupo, foram fazer. A gente voltava com um ânimo totalmente. Porque a gente aprendia muito lá. Aí a gente voltava com aquele gás, com aquela vontade de fazer melhor, de melhorar e de voltar o ano que vem e de tentar. Então eu via essa empolgação, não só em mim. As bailarinas voltavam outras, querendo mais e querendo. Então a gente começou aos poucos, criando grupos, selecionando bailarinas. E a gente teve, assim, todas as viagens que a gente fez, com humildade, estou te falando, mas com muito orgulho, nós voltamos quase sempre com o primeiro lugar. Foi uma Sério? outra vez que foi segundo, mas quase sempre primeiro lugar. Ganhamos prêmios de melhor coreografia, ganhamos prêmios de melhor escola do evento, ganhamos, assim, vários prêmios. E a gente já foi para o exterior várias vezes. Fomos para Orlando, no World Ballet Competition, o que foi uma viagem muito legal. Porque a gente foi para Disney, se apresentou nos parques da Disney e aí foi para Orlando fazer a competição. E lá foi onde Essa agenda de apresentação na Disney também foi programada ou vocês chegaram lá e falou, a Não, gente foi quer... tudo programado. Ai, que Foi, legal. a gente mandou e fomos selecionados para dançar lá. E porventura e conciliou com essa competição. E foi nessa competição que a gente ganhou, que eu ganhei prêmio de melhor coreógrafa, tal. Sério? Foi muito legal. Quando foi isso? Isso foi em 18. Acho que foi em 2018. Enfim, eu acho que assim, foi uma viagem. E fora que depois a gente foi para a parte divertida, né? Claro, tem que... Foram 52 crianças bailarinas, a gente no parque da Disney com elas. Todo mundo falava, você é louca, Verônica, você é louca, você é louca. Mas foi divertidíssimo os dias que a gente fizemos todo o nosso trabalho, agora vamos para os parques. Bailarina tende a ser muito disciplinada. Então, assim, se eu te falar que essas crianças não me deram um pingo de trabalho, e em todas as viagens é igual, elas nos respeitam muito. A gente passa isso para elas, sabe? Assim, então, eu acho que isso é muito legal. A gente foi já 3 vezes para Nova York, já voltamos com o 3º lugar dessa competição do IAGP, que é essa que a gente está tentando ir de novo. Então, assim, tudo isso fez o ópera crescer muito e a luta para que sempre... Quando eu comecei a ver o ópera crescer, Johnny, a minha grande preocupação era que a qualidade caísse. Porque aí eu começava a ter muitos alunos na sala de aula, eu falei, meu Deus, eu não posso deixar a qualidade cair disso. Então, comecei a limitar alunos em sala de aula. Teve uma época que a gente tinha lista de esperas, sabe, assim, de espera. Então, foi aí a nossa ideia de abrir a outra unidade. Que é aqui. Que é no Jardim Itália. Que dá para ver ali da Avenida das Da Torres. Avenida das Torres, Porque a gente tinha os corredores lá da Avenida do CPA lotado, lista de espera, gente que a gente falava, olha, sinto muito. Então, a gente resolveu abrir a 2ª unidade.
E graças a Deus, eu acho que a qualidade não caiu, pelo contrário, eu acho que ela cresceu, porque a gente foi investindo nos professores muito. A gente cobra que eles façam cursos, que eles se Você foi formando atualizam. Eu fui professores. formando os professores. Então, o ópera foi tendo a minha cara, o que eu acredito que é bom. Então, assim, hoje a gente tem 15 professores que são excelentes, professores muito bons, dedicados, que são extremamente carinhosos, que isso é outra coisa que eu falei. Aquela coisa tradicional, antiga, Dura, que né? dura, que você tem que xingar o aluno, que você tem que ser durona, que você tem que dar aquelas batidas. Não, isso não existe mais. A gente sabe que você pode conseguir qualidade sendo firme, claro, exigindo disciplina, mas com muito carinho. Porque você conquista o aluno, você conquista a criança, você tem que fazer ela gostar de dançar. Sim. E se ela gosta do lugar que ela tá, ela gosta da professora, a gente tem meio caminho andado. É. Aí vem da disciplina dela não faltar, o que a gente cobra muito. Chegou atrasada, todo mundo fazendo flexão, ou todo mundo fazendo abdominal. Ai, mas professora, ela que chegou atrasada. Eu falei, daí? Nós somos um É time, um time. nós somos um grupo. Uma chegou, vamos lá. Então é legal, porque aí elas começam, elas cobrarem. Você não vai faltar, né? Você não vai chegar atrasada, né? Você não esque... É muito engraçado. E isso não é um castigo, pelo contrário, você sabe que isso acaba... É um estímulo, né? É um Ao estímulo. cumprimento da regra, né? É muito. Então, assim, você vê que você acaba ajudando na educação. É claro que o apoio dos pais é muito importante, né? A gente, que nem eu te falei, o apoio que eu tive da minha família foi o que me fez chegar onde eu cheguei. Eu não seria ninguém sem minha família. E eu vejo isso hoje nas minhas alunas, que elas também não poderiam fazer nada disso sem os pais ali. E leva, e traz, e busca, e não reclamam, e vão lá, e ajudam, e vai viajar, e fazem das tripas o coração para conseguir levar a filha. Isso é algo que me emociona muito, sabe? Ver os pais lutando junto comigo. Isso é muito bacana. Sobre esse ponto, bem interessante. Bom, primeiro, uma dúvida. Com qual idade? Aqui também precisa ter 7 anos para poder entrar para a escola ou... Não, porque a gente começa dos 3 anos. Então, com 3 anos, você vai passando disciplina, musicalidade, coordenação, lado social, flexibilidade. Você vai já encaminhando o físico da criança, preparando. o emocional, ela já sabia entrar sozinha na sala. Elas dançam com 3 aninhos, elas já enfrentam um palco. Mas a técnica mesmo, apurada, a exigência, vamos sair do lado lúdico, é a partir dos 7 anos. Mas quem quiser se inscrever, conhecer a Pode, academia, pode. com Inclusive, 3 anos, Johnny, a gente tem o que se chama de pré-balé, que você pode começar com 2 anos, mas aí ou o pai, ou a mãe, ou a avó, alguém Precisa tem estar que estar com ela. Então é muito gostoso, porque a mãe está lá, a mãe também tem que se alongar, a mãe tem que fazer exatamente tudo que a filha faz. Que legal. Então é bacana. E às vezes a mãe não pôde vir, vai o pai. Aí você vê o pai fazendo, você se diverte muito, é muito bacana. A função do Estado é equalizar a sociedade, né? Dando condições para que os pequenos possam ter os mesmos acessos, né? Que os mais bem-sucedidos, digamos que financeiramente na sociedade. Embora a sua história seja de luta, né? Você já disse aqui que a sua tia ia contigo todos os dias à tarde no sol para estudar na academia, ia a pé. Era meia hora de caminhada, uma criança de 7 anos fazendo isso, a tia indo junto porque acreditava no sonho também dessa criança e tudo mais. Depois você disse que ficou aí 1 ano e meio sem ver seus pais aos 15 anos de idade, exatamente pelas questões financeiras, né? Não dava para ir me visitar, né? Então eu fui e depois eu voltei, ou enfim, questões financeiras também. Mas ainda assim, a gente percebe que no Brasil que nós vivemos, a sua condição era privilegiada, sim, né? sim, Afinal de contas, claro.
né? Mesmo juntando dinheiro por 5 anos, naquela ocasião, então, naquela época, final de 70, para comprar uma passagem, a minha família, por exemplo, com 5 anos juntando dinheiro, não teria condições de ir, né? Não. Então, tinha uma condição privilegiada. E a política pública, ela não chegava às outras camadas sociais como hoje tem chegado, inclusive, Sim. pelas mãos do terceiro setor, Sim. né? Sim. Eu sei que o Ópera Ballet não é uma instituição do terceiro setor, é uma empresa do segundo setor, uma empresa normal que investe e que precisa ter um retorno de lucro para a manutenção das suas despesas, do seu quadro de funcionários, de professores, Sim. enfim, seus investimentos e tudo mais. Mas eu já sei também que o Ópera, independente do governo do Estado, já vem fazendo a sua parte, a sua função social com algumas bolsas que vocês já fornecem para alguns alunos que não têm condições de arcar com as despesas todas da mensalidade, as despesas dos equipamentos, da roupa, enfim. Mas só que tem um limite, né? Que a empresa consegue manter por conta própria esse trabalho. Eu sei, como especialista em gestão pública, em política, em implementação de políticas públicas, que o Estado tem recursos para possibilitar que o pequeno, aquele que tem aquela família que às vezes nem é uma família tradicional, sabe? Tá só a mãe sustentando ali a filha. Sim. A filha é super talentosa. Às vezes a mãe tem que sair para trabalhar, fica com a avó. Às vezes a avó e a mãe têm que sair para trabalhar, a filha fica quase que sozinha em casa. Enfim, não tem creche suficiente aqui ainda no município, no estado. Aquelas dificuldades que nós já conhecemos. Eu sei que já existem bolsistas lá na academia, já falamos sobre isso. Sei também que você trabalha acima do seu limite, pelo desejo que você tem de abrir espaço e as portas para os que sonham como você sonhou. O que você diria para esses pais que não têm a condição mínima? Qual seria o dever de casa que eles teriam que fazer para não desistir sem tentar? Tipo assim, olha, a academia não tem mais condições de oferecer a bolsa, mas existe algum órgão do Estado, algum lugar que eles possam apresentar esse desejo para que o Estado invista nesta criança, nesta família, para que a criança alcance também esse sonho? E você conhece algum programa já permanente nessa área? Eu falo sobre isso até para que algum gestor público que esteja nos assistindo possa sugerir isso para suas autoridades. Olha, eu acho que a gente podia criar um programa de incentivo às crianças de talento que uma vez por ano passasse por uma peneiragem, né, por uma seletiva. Olha, vamos fazer uma seletiva de quem tem talento. Olha, esse aqui tem. Independente se está abaixo da linha da dignidade, vamos criar uma possibilidade para aquela criança se tornar uma bailarina profissional, ajudar a família, sustentar, etc. e tal. Você conhece esse programa? Não conhece? Está disposta a, de repente, fazer parte de um grupo de estudo, pesquisa, para fornecer para o governo esse tipo de ideia, de projeto? O que você acha? Nossa, claro. Deixa eu te falar, no começo, vinham muitas crianças assim, eu quero fazer balé, mas não tenho condições. Aí eu ia lá, dava. Não. Aí eu dava. Chegou uma hora que meu marido falou assim, escuta, daqui a pouco a gente não sobrevive mais, né? E eu ficava assim, mas como que ela não vai aprender a dançar? Ela quer, sabe assim? Porque eu sabia quão feliz isso me fazia. Então, a gente começou a ter que realmente dar uma segurada, peneirar, fazer assim, até que a gente também começou a querer falar assim, ok, vamos fazer audições. Então, tal mês a gente faz uma audição, aí a gente pega tantos. Eu não sei te numerar, mas mais de 1.000 bolsas eu já dei, isso assim, ao longo desse... com certeza. Então, assim, às vezes eu conseguia dar 100% da bolsa. Às vezes não. Às vezes eu tinha que dar 50%. Quando eu comecei a fazer essas audições, eu fiz assim. Então, eu vou dar 10 bolsas de 30%, 10 bolsas de 50%, 10 bolsas de 70%, 10, sabe assim? Sim. E aí eu ia vendo quem precisava mais, quem realmente, né? Só que isso é meu, é nosso. Eu estou dando porque a gente quer dar. Eu não tenho ajuda ainda governamental para isso e tal. E quando chega final do ano,
como que essas crianças fazem para se apresentar junto com as outras colegas? Porque um figurino é caríssimo, aí tem taxa de participação, aí tem... Não é fácil. Aí tem sapatilha nova. Então, a gente se esbarrava nisso e ainda se esbarra. Então, eu chegava nessa época, eu pedia muito ajuda das minhas costureiras. Olha, só cobra o tecido, não cobra a sua mão de obra. E Tinha umas que eu pagava do meu bolso. Nossa, cansei de pagar figurinos do meu bolso para que elas pudessem dançar. Só que, claro, quando a academia vai crescendo, hoje 600 alunos, não é fácil eu bancar do meu bolso todas as bolsistas. Né? Eu não tenho mais como. Então... eu acho que isso que você estava comentando, né, eu gostaria muito de ter um projeto em que eu pudesse ter um número de crianças X, mas não só para elas vivenciarem, para eu conseguir profissionalizar elas. Então, que elas fossem todos os dias para o Ópera Balé. Sei lá, de segunda a sexta, elas vão a tarde toda, então elas estudam todas as modalidades de dança. Sei lá, história da arte, algum instrumento musical, pode ser até um dia é dança folclórica, né? Vamos aprender um pouco sobre o nosso estado, outro vamos fazer um jazz, uma dança contemporânea, balé. Que era o que eu tinha na minha escola na Inglaterra. Eu não fazia só balé clássico, não podia. Aquilo era uma escola de dança. Então, eu tinha que aprender todos os tipos de dança. Claro que depois você escolhe o seu ramo. E isso é legal, porque às vezes a criança acha que eu quero balé, mas de repente, fisicamente, ela se identifica com uma outra, ela se sai melhor com uma outra modalidade, ou ela até acaba conhecendo, ou às vezes vice-versa. Eu quero jazz e acaba fazendo balé. Então, é muito legal ela ter essa diversidade, assim, em termos de modalidade de dança, para ela se conhecer, ela ver aonde ela se encaixa e para o conhecimento dela ser maior. Então, se eu teria esse projeto, eu poderia profissionalizar crianças que poderiam estar, sabe, sem rumo, sem nada. Elas teriam uma profissão no final. Elas podem ser professoras, elas podem ser bailarinas, elas podem fazer como eu fiz e empreender e ir para o exterior. Então, isso seria uma coisa muito legal. Eu me sentiria muito realizada, porque eu já me sinto como professora realizada, porque eu vejo... como a gente consegue fazer um monte de criança feliz, como eu já levei, assim, a gente já teve várias alunas que acabaram indo para a Alemanha, para Estados Unidos, ganharam bolsas, se formaram na escola lá, sabe? Então, isso é um orgulho enorme para a gente. Você imagina se eu puder fazer isso com crianças carentes? Já pensou? Que nunca pegaram um avião na vida, que às vezes, o que elas podem trabalhar? Qual pode ser o futuro delas? Então, é exatamente um ponto importante que você toca aí. Eu vejo que o governo do estado de Mato Grosso tem feito muito pela cultura, pelo esporte. Hoje temos aí o Bolsa Atleta. Isso é inédito no Brasil, com um índice de recursos e de atletas beneficiados, ele é inédito e é extraordinário. É uma referência nacional, de fato. E na cultura também não é diferente. O governo tem apoiado muitas iniciativas em diversos segmentos. Antigamente não chegava lá na ponta, sabe? Os editais eram muito esparcos, muito limitados financeiramente, e aí acabava tendo que apoiar sempre os mesmos, porque eram os que já comprovadamente estavam trazendo resultados. Então não tinha oportunidade para aqueles novos talentos, para aqueles pequenos, para aqueles mais desfavorecidos, digamos assim. Sim. Mas hoje a gente vive uma outra realidade. E eu tenho certeza, eu não sei por onde, como exatamente ainda, mas eu tenho certeza que, especialmente no caso da dança, a primeira-dama ela pode se sensibilizar e nos ouvir. Eu até me coloco à sua disposição para fazer parte de um grupo de estudos, pesquisa, a gente elaborar um escopo de um projeto de inclusão social por meio da dança, selecionando, né, e qualificando aqueles que têm interesse, que têm o sonho e que têm também talento natural, naturalmente, melhor assim, na sociedade, independente da sua condição social, especialmente aqueles que não têm condição mesmo que sejam atendidos
atendidas pelo Estado. E por meio de escolas que têm a trajetória comprovada de êxito, de qualificação, de qualidade, premiada mundialmente, como Ópera e outras talvez que existam em Mato Grosso, pelas mãos dessas escolas, é muito mais fácil você implementar esse tipo de política do que criar, de repente, já de cara uma grande escola do Estado para esse tipo de manutenção. Sim, Né? Eu acho que sim. tem que potencializar as que já existem, Sim. entrar com recurso para que essas escolas que já têm professores, que já têm experiência no ensino, possam abrir Sim. vagas, né? Como a Sim, gente falou sim, aqui. claro. Bom, a gente já conheceu então o lado social também do Ópera, além dos prêmios, além da trajetória da criadora, né, da idealizadora, de quem fundou a escola, da família dela. Eu quero saber agora, nesta reta final do podcast, quais são os projetos futuros, desse futuro próximo, e que a sociedade, primeiro, precise saber, e segundo, caso queiram ajudar, participar, contribuir para a realização desses projetos futuros, se você pudesse selecionar um projeto para falar de onde temos aqui um projeto em andamento, e esse projeto aqui é decorrente de uma classificação, de uma seleção, e nós precisamos da ajuda porque tem crianças nesse projeto que são bolsistas e que têm dificuldade de cobrir as despesas para que a gente realize esse projeto. Tem alguma coisa assim? Tem sim. Em primeiro lugar, Johnny, eu quero te agradecer muito o seu apoio e a sua ajuda. Imagina. E eu espero sim que a gente consiga fazer um projeto social assim, que eu sei que tem um Ser Menina, eu sei que eu dei aula mesmo na casa da mãe Joana, eu sei que todos juntos a gente pode conseguir fazer essa pesquisa, esse estudo, a gente pode ir em escolas públicas, selecionar e realmente fazer um projeto em que a gente crie esse estudo para elas, esse caminho para uma profissionalização. E também a gente deveria de ter um projeto para ter um grupo, como se fosse uma companhia de Cuiabá. Porque também que adianta? Eu faço dança, aí chega um momento eu vou ter que parar, porque para onde eu vou? Se eu não for para fora é complicado. Então, se essas crianças que a gente profissionalizou, e mesmo as da escola particular, elas também merecem, a gente tiver uma companhia, elas têm um foco, elas têm para onde ir, elas têm onde trabalhar. Isso é fantástico. Mas o projeto de agora, que eu estou precisando muito, nós fomos selecionados, a gente foi para uma competição em Porto Alegre, uma competição internacional, e nós ganhamos lá primeiro lugar, nós ganhamos bolsas para ir para a Finlândia, para Cuba, para a França. Para onde mais? Olha, foi assim, um festival de bolsa que a gente ganhou, que a gente foi ficando assim. As mães só abriam um olho desse tamanho, tipo, meu Deus do céu, não vou dar conta. Mas aqui a gente acha mais interessante para as nossas alunas é essa dos Estados Unidos, que é o IAGP, Youth America Grand Prix. Então, Traduz por quê? isso para nós. É uma competição de jovens, porque é de 9 a 25 anos. Por isso que vem o youth. Youth, que é de juventude, né? Então, o que acontece lá? Claro que todo mundo vai lá, quero ganhar primeiro, segundo, terceiro, ok. Na verdade, tem os top 12, porque lá em Nova York é o mundo inteiro competindo. Eu estou te falando de mais 800 números. Eu lembro que a primeira vez o nosso número da competição era 500 e tanto. Não estou falando de uma competição de 60, sabe? Assim, é algo... E são os melhores do mundo que são escolhidos para representar o seu país e competir. E foi nessas que a gente foi uma vez que a gente voltou com o terceiro lugar. Terceiro lugar. Uma vez a gente só entrou nos top 12, que só, imagina, só de mais de 800 números. A gente está no top 12 e a gente já voltou assim. E a outra vez a gente voltou com o terceiro lugar. E dessa vez nós fomos selecionados de novo para representar o Brasil. Então, a gente sabe que a gente vai representar Cuiabá, Mato Grosso, nosso estado, e o Brasil. Essas meninas, elas acabam tendo uma vivência inexplicável, é fantástica, porque elas dançam junto com americanas, francesas, russas, japonesas, coreanas, elas fazem aula junto com elas. Então, assim, o que elas
crescem, o que elas aprendem em todos os sentidos, não só na dança, né? É uma vivência assim, internacional. E tem uma dança no final dessa grande competição que são todos os bailarinos no palco. Johnny, você não sabe o que é isso. Eu, quando vi minhas alunas no palco do Lincoln Center, em Nova York, dançando aquilo, eu chorava de emoção, arrepiava, porque aquilo era assim. Os pais que foram, então, só faltava desabar. Imagina. Só que a gente tem um grande problema. Nós temos meninas que têm condições, sim, de pagar, de custear essa viagem, e nós temos bolsistas que não têm. E que se sair, desintegra o time. Totalmente desintera o time não vira mais aquele time. Competitivo, com chances reais. Competitivo, união e com chances reais. Porque, claro, você tem uma coisa poderosa, forte, aí essa sai, a coisa já não é mais tão poderosa. E a união que a gente sempre ensinou? Se uma não vai ninguém. Então, nós temos que lutar para que todas... Então, elas estão se mobilizando, vendendo brigadeiro para que a coleguinha possa ir. Os pais estão fazendo, as mães estão fazendo bazar. Tá todo mundo, mas isso é pouco ainda para que essas bolsistas que realmente não conseguem custear quase nada, porque tem visto, tem muita coisa. As passagens, estadia. Então, eu queria, sim, pedir ajuda à sociedade, à primeira-dama, quem pudesse auxiliar a gente para que essas crianças não fossem excluídas dessa vivência. Porque elas lutaram tanto, elas fizeram aula, elas ensaiaram, elas fizeram tudo. E aí, na hora de realmente você representar seu país, você tem que cair fora porque você não tem. E isso é tão injusto que a condição social não permita que elas possam estar junto. Isso quebra nosso coração. E o Estado tem verba, verba analisada e votada na lei orçamentária anual lá na Assembleia para esse tipo de aplicação de recursos do Poder Executivo. Então, eu tenho certeza que... Eu também. Eu tô com muita fé e com a ajuda de vocês todos, assim, você, Johnny, todas as mães, Fabrício, Rodrigo, enfim, todos da equipe que estão apoiando a gente, que vocês viram que isso é uma coisa muito bacana para todas elas, sem dúvida. E eu vou te falar, não é só para elas. Nós estamos representando, gente, o nosso Estado. E nós fomos selecionados para representar. Não é que é assim, alguém do Estado tem que ir. Não precisa ninguém representar Mato Grosso, não precisa ninguém representar Brasil. Se Brasil não tem gente competente para ir nesse, não vai ninguém. Mas nós fomos selecionados. Gente, como que a gente não vai lá representar? Eu trabalho nessa área há muitos anos, né? Aproximadamente... o meu projeto foi também em 2000, no ano de 2000 que eu escrevi. Uma escola de música para crianças carentes no Oratório Santo Antônio. E então, assim, eu já vi muitas companhias de danças folclóricas, especialmente, viajarem pelo mundo, representando o país, competindo, né? O maior exemplo que nós temos, que é uma referência, que a gente bate palma em pé, como diz o outro, é o Flor Ribeirinha, né? Que recentemente tem sido vencedor em várias competições que participa. O grupo Xalana já há muito mais tempo vem participando, do meu irmão e amigo, ex-conselheiro, par de conselho Tolote, também tem participado de muitas competições, tem realizado muitos eventos de competição aqui em Mato Grosso, trazendo também grupos do mundo aí, do mundo todo. Então, assim, eu classifico o balé como uma dança aqui de Mato Grosso, exercida em Mato Grosso, é uma dança mundial, mas também representa a nossa cultura, porque são cuiabanos, são matogrossenses, nascidos ou vindos para cá, que exercem essa atividade que traz tanto benefício, tanto físico quanto mental, psicológico, de disciplina, de direcionamento de vida para crianças e adolescentes, que por todas essas frentes importantes, né, que o balé ocupa, já merece o apoio. Independente da condição social do aluno conseguir, não, meu pai consegue. Não, mas não é por isso. É porque ela vai representar Cuiabá, Mato Grosso, o Brasil, no maior concurso, na maior competição de balé do mundo. Foram selecionados, não foram autoconvidados e nem... o Brasil tem que ter então vamos pegar. Não, o Brasil podia ficar de fora, mas não, o Brasil tem um grupo de dança
ópera, balé, tem total condição, já veio aqui, já foi classificado em terceiro lugar, já participou, e agora estão melhores ainda porque foram selecionados recentemente. Então, tá aqui dado o recado, é um podcast para a gente conhecer um pouco da Verônica, um pouco do ópera balé, eu acho que a gente conseguiu conhecer, mas mais importante que isso, diante dessa necessidade emergencial, eu diria, porque para viajar o ano que vem tem que mexer com os vistos agora, né? Agora. Parece que está bem moroso o processo do visto, né? E já tem custos para poder adquirir esse documento. Com certeza. Então... Quer reforçar o pedido? Eu quero, por Johnny. favor. Nesse evento que nós fomos em Porto Alegre, nós fomos premiados como realmente a melhor escola do Brasil. Então, assim, eu gostaria muito que a sociedade percebesse o quão importante isso é. Quão importante que Cuiabá, que Mato Grosso, percebesse quão importante que uma das melhores escolas está aqui. E a gente pede a ajuda de vocês, porque vocês ajudem a gente a representar lá nos Estados Unidos. E eu sei que se cada um ajudar um pouco da sua maneira, a gente consegue. E se Deus quiser, a gente volta com um bom prêmio, um bom resultado. E volta aqui no podcast depois, E volta aqui. o prêmio. E, Johnny, só para eles verem a importância desse evento, não é só a premiação. Esse evento tem os diretores das maiores companhias do mundo e os diretores das maiores escolas do mundo, porque isso é o campeonato mundial de dança, é o maior do mundo. Então, todos vão lá. E por que eles vão lá? Para dar bolsas de estudos para bailarinas. Então, eu já levei alunas que ganharam bolsas de estudos para a maior escola da Alemanha, que é Stuttgart. Então, assim, é isso que as alunas querem. Sim, eu quero primeiro lugar, mas, na verdade, elas estão querendo. E se elas estiverem acima de 17 anos, elas podem conseguir uma companhia profissional. O diretor está lá, viu, gostou durante a aula, dançando, e oferece contrato. Então, não é só, vou lá, eu vou e eu ainda tenho chances de incrementar a minha profissão, de conseguir ir mais longe, né? Então, assim, gente, vamos lá, vamos apoiar a arte, vamos apoiar a cultura, né? Olha, Verônica, eu acho que o recado está dado. Primeiro, Muito é obrigada. uma alegria, como eu disse já no começo do podcast, é uma honra tê-la aqui. Sou um admirador do Ópera Balé, da Verônica enquanto empreendedora e bailarina, e passei a ser mais ainda a partir do momento que nós começamos a conviver e sonhar em políticas públicas mais permanentes, né, para esse setor e que gere de fato a inclusão social aos outros. Então, antes de eu me despedir, eu queria que você deixasse as palavras finais aí para nossa audiência do podcast Evento Legal e, enfim, deixar aí o compromisso de que vai voltar após a competição, apresentando esse troféu, os ótimos resultados. Né? Johnny, eu quero agradecer o convite, adorei essa conversa com você. E é só isso, eu acho que todo mundo que apoia a cultura, a arte, não tem erro. Não tem erro, porque eu acho que pode ser um grande diferencial para a sociedade. Sim. Sem sombra de dúvidas, é algo assim que eu vivenciei, esse apoio da arte, da cultura, como os europeus valorizam isso. E, às vezes, a gente deve, lembrar que isso é importante para a sociedade. Então, vamos valorizar, vamos ajudar, vamos fazer com que a nossa cultura, a nossa arte... Inclusive, o Flor Ribeirinha, eu estou ensaiando eles, eu estou preparando eles para ir para a Coreia do Sul. Eu até fui convidada para ir com eles, mas infelizmente não vou poder ir esse ano. Cai bem junto com o espetáculo do ópera, assim, muito próximo. Mas eu estou preparando eles e é muito legal ver o apoio que eles têm governamental, como eles ajudam. Isso é muito bacana ver um grupo daqui podendo mostrar o que é nosso, né? E eu gostaria que isso também acontecesse com a arte erudita, com a dança clássica, com, né, não somente o folclore, né? Que é extremamente importante, que é bom, mas eu acho que a gente
tem muito, assim, a arte é muito mais rica, né? Sim. E a gente pode apoiar todos. Eu acho que pode ser algo muito bacana. Obrigado, Verônica. Obrigada a você, Johnny. Arte é diversidade, né? É diversidade. Exatamente. Então tá aqui. Acabamos de acabei de participar de um podcast maravilhoso, enriquecedor, com Verônica Weber, empreendedora, ela que é a proprietária do Ópera Balé, uma das academias de dança mais premiadas do Brasil, diante do mundo nas competições em que participa, agora com uma nova oportunidade de representar o país, Cuiabá, Mato Grosso e o país em Nova York. Ela já abriu seu coração, disse que precisa de apoio da sociedade para que todas as bailarinas, inclusive as bolsistas, possam participar. Tem muita despesa, documental, vistos, e esses custos são agora. Então, certamente, eu vou sugerir para ela que a gente lance uma campanha, de alguma maneira, junte aí algumas pessoas e lance uma campanha para que a sociedade toda possa contribuir um pouquinho de cada para tornar possível esse projeto, esse sonho de representar o Brasil em Nova York. Além disso, eles atuam na área social, dentro das possibilidades empresariais que eles possuem, e também vamos tentar formar um grupo para apresentar uma proposta para o governo de implementação de política de dança, inclusão social para as crianças que não podem, não têm condições, para aquelas famílias mais necessitadas, assim, do ponto de vista financeiro, possam colocar seus filhos, suas filhas para dançar. Então tá aqui, falamos, assiste aí, volta um pouquinho, assiste o programa, vale a pena se você chegou agora. Ficou muito legal. É o podcast Evento Legal, que é um projeto da Cor de Mato, em parceria com a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, levando para você pessoas que transformam a sociedade. Hoje, Verônica Weber passou por aqui. Fique ligado, obrigado pela audiência. Se inscreva no canal, clique em curtir, porque isso nos dá relevância e faz com que outras pessoas possam receber nosso conteúdo. Obrigado, Verônica. Obrigada a você, Johnny. Tchau, bom dia. Bom dia, tchau. Valeu, pessoal. Ah, é.